Olá, o tema de hoje do Estúdio News são os perigos do emagrecimento extremo. E para conversar com a gente, nós recebemos a Fernanda Guedes, que é nutricionista, e a Lígia Nascimento, que é psicanalista. Sejam muito bem-vindas, é um prazer recebê-las aqui no Estúdio News. Bom, ao longo dos anos já atravessamos momentos em que os padrões de beleza eram extremamente magros. Depois de muitos alertas e debates sobre os perigos disso para a saúde, houve uma adequação na moda e também na mídia. Mas de uns tempos para cá, o culto à magreza tem dado suas caras novamente. Evidências desse movimento podem ser vistas nas redes sociais, nos desfiles e em outras referências estéticas e culturais. Eu pergunto para a Lígia como essa busca pelo corpo perfeito afeta a mentalidade e o comportamento, principalmente de jovens aí que vivem em busca de um corpo considerado perfeito. Oi, Renata. Bom, vamos lá. A busca pelo tal corpo perfeito tem levado muitos jovens a quererem, né? Tanto desejo, né, por ter o corpo magro, seguir os padrões. Então, muitas das vezes, isso dá um impacto muito grande na saúde mental dos nossos jovens, né? Gerando aí a ansiedade, são compulsões também, né? Então, muitos deles acabam tendo anorexia também, né, Fernanda? Anorexia também. Então, isso tem gerado um impacto muito grande na saúde mental dos nossos jovens, pela busca do corpo perfeito. E isso se reflete com ansiedade, como você falou? Depressão também é um sintoma? Em alguns casos também. Em alguns casos. Então, o desejo, né, de chegar logo a tal perfeição, né, faz com que a ansiedade e a depressão, né, a depressão aí acaba sendo uma doença, né, um dos casos levando aí altos riscos. E o que mais temos hoje, né, são dietas de todos os tipos. O jejum, que se popularizou. Mas qual o caminho ideal que deve ser seguido por quem quer emagrecer? Existe uma resposta única, Fernanda, para essa pergunta? Ou estratégias diferentes podem ser usadas porque cada organismo ali reage de um jeito às abordagens utilizadas por profissionais da área? Exatamente, cada organismo é de um jeito. Ia ser muito fácil se fosse a mesma receita para todo mundo, né? Mas cada organismo vai reagir de um jeito, cada um vai ter a sua rotina. E uma dieta que é ideal é aquela dieta que você vai seguir. Então, se respeitar a sua rotina, os seus gostos, o que você gosta de comer, o que você não gosta, tá tudo bem, a gente consegue adequar tudo em consultório. Por isso não existe aquela dieta que você fala assim, essa daqui é imbatível, infalível, todo mundo que segue emagrece. Porque também tem os hábitos, os gostos, como você disse, e o metabolismo, porque tem gente que tem um metabolismo mais acelerado, que tem o outro que o metabolismo é mais lento. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Exatamente. E isso que é muito mágico também no corpo humano, né? Cada um vai ter a sua particularidade, cada um vai ter o seu jeitinho, né? Então, adequar tudo isso é mais do que necessário. O grande problema é que hoje, principalmente nas redes sociais, a gente tem sendo vendida uma fórmula mágica, né? Mas não tem segredo, é o básico bem feito, todos os fatores ali que precisam se encaixar numa boa anamnese, numa boa consulta, para que isso consiga dar seguimento. Bom, e com o avanço da tecnologia e a presença da internet, das redes sociais, cada vez mais intensas nas nossas vidas, eu te pergunto, Lígia, se a comparação é algo quase impossível de não acontecer. Da gente olhar o corpo do outro, a beleza do outro, admirar e pensar por que aquela pessoa atingiu aquele padrão e eu não. A sensação de impotência e a baixa autoestima aparecem na hora, né? Sim. Muita gente é assim. O quão prejudicial é isso e como que ela deve ser trabalhada? Olha, ela deve ser trabalhada na questão do autoconhecimento, né, Fernanda? É muito importante a pessoa se conhecer, entender sobre si, o que gosta, o que não gosta e parar de se comparar, né? Então, um exemplo, eu não estou feliz com o meu corpo, mas ela tem um corpo tão lindo, né? Eu queria ser assim, queria ser mais magrinha, queria... Então, essa autocomparação leva a pessoa a desejar tanto o tal corpo perfeito e acaba adoecendo, né? Causa uma doença. Mas quais as estratégias que a gente pode usar para
não se comparar? Porque é algo quase inconsciente. Quando a gente vê, nós já estamos nos comparando com as outras pessoas. É muito importante, primeiramente, se distanciar das redes sociais, né? Então, se a pessoa já tem esse costume de estar sempre ali olhando, então se distancia das redes sociais, se olhar mais no espelho, é muito importante, se olhar mais no espelho, distanciar das redes sociais e seguir aí uma alimentação saudável, procurar também os profissionais da área, isso é muito importante. E a internet hoje em dia nos dá a possibilidade de fazer um filtro, né? Aqui, esse perfil aqui não está me fazendo esse me bem. cabe, esse não me cabe, é muito importante. É o famoso detox digital, né? Isso, que as pessoas vão ali tirando o que não está servindo, que não está fazendo bem. Sim, sim. Exatamente. Precisa ter uma coragem, né, para fazer isso, porque essa busca, essa vontade de chegar, né, à perfeição, a comparação, poxa, ela emagreceu tão rápido, por que eu estou demorando tanto? Né? Por que comigo é mais devagar? E isso mexe na saúde mental ao ponto de fazer com que essas pessoas acabam se sentindo autoestima baixa, desânimo, a tristeza profunda. Nunca tá bom, nada tá bom para ela, nada serve, nada tá legal. Então a autocomparação, ela faz muito mal para a vida. Então, silencia as redes sociais, se olha mais no espelho, aprenda a se amar mais. É aquela tal história de tentar achar a sua melhor versão, né? Isso. O máximo que você consegue. Isso, Renata, muito bem, isso. E a chegada de medicamentos à base de semaglutida às farmácias é um dos sintomas mais recentes aí dessa lógica. Embora não tenha indicação para o tratamento da obesidade, mas sim para diabetes tipo 2, o remédio pode ser comprado sem receita e virou uma febre entre as celebridades. Cercado de alertas por parte dos profissionais de saúde, o uso indiscriminado para este fim só tem como impeditivo até o momento o preço. Isso porque o preço é bem salgado, varia entre 700 e R$1.000. Agora, como essas canetas emagrecedoras, vamos dar exemplo aqui, o Ozempic, Mounjaro, Wegovy, elas agem no nosso organismo, Fernanda? Perfeito. Elas têm praticamente todos os medicamentos que são voltados, têm esse efeito colateral, vamos dizer assim, do emagrecimento, eles agem no sistema apetite e saciedade. Praticamente todos os medicamentos vão ter esse mecanismo, vamos dizer assim. No caso das canetas emagrecedoras, elas podem ter ali 3 vias de mecanismos. O primeiro deles, que é a razão pelo que foi criado, ele abaixa o açúcar no sangue, a nossa glicemia. Então, ele vai ter uma ação ali no pâncreas, estimulando mais a liberação de insulina para que esse açúcar no sangue abaixe. Isso, por si só, já garante que o paciente ele tenha menos apetite. Um outro ponto é que as canetinhas fazem com que o estômago ele esvazie mais devagar. Então, com esse esvaziamento mais lento do estômago, que a gente chama de retardo gástrico, faz com que o paciente se sinta mais satisfeito por mais tempo. Então, ele vai sentir menos fome, vamos dizer assim, né? E um terceiro ponto é que ele mexe ali no sistema nervoso central. Então, a gente tem alguns hormônios que vão fazer esse controle de fome e saciedade, e mexendo nesse sistema ali, pelo sistema nervoso, o paciente consegue ter menos fome e mais saciedade por mais tempo, né? Então, ele vai comer uma quantidade menor. Isso, em casos de compulsão alimentar, pode até ser usado, né? O problema é que as pessoas estão usando para perder 2, 3 quilos para ir num casamento, ir numa festa, e aí que está o problema. Por isso que esse acompanhamento médico, do nutricionista, do psicólogo, muitas vezes é necessário para conseguir ter esse acompanhamento completo. Porque muitas vezes esse medicamento é vendido sem discriminação, vamos dizer assim. E esses medicamentos, eles promovem esse emagrecimento, que você explicou tão bem pra gente, de uma forma rápida? Muito rápida. Tem paciente que perde ali de 1, 2 quilos por semana. Isso para nutrição é muito rápido. Quando a gente pensa, por exemplo, numa reeducação alimentar, a gente pensa isso de forma gradual, de forma mais lenta. Só que, quando a gente perde esse peso de forma tão rápida, a gente não consegue garantir que esse peso tem só gordura sendo perdida.
E aí que está o problema. O grande desafio do nutricionista hoje é garantir que o paciente tenha massa magra suficiente para ele ter uma vida funcional por toda a vida. Então, se ele está perdendo ali massa magra no meio do processo, tem alguma coisa errada. Às vezes é ilusão, você fala, nossa, perdi tanto na balança, mas a massa magra está indo embora junto com a gordura. Exatamente. A balança, ela é só um dos parâmetros que a gente usa no consultório. Eu falo para os pacientes que vale muito mais a gente entender como que está a composição corporal, quanto que tem de gordura, quanto que tem de massa magra, quanto você tem de músculo no total, do que só subir na balança. Porque se for para subir na balança, a gente pode beber um copo d'água e subir, vai estar uns 200 gramas a mais, né? Vai. Mas se for considerar o emagrecimento mesmo, a perda dessa gordura, então isso precisa ser feito de forma gradual e sempre acompanhado, né? Um nutricionista, psicólogo, um médico, é tudo uma equipe para conseguir com que isso seja saudável. Agora, uma pessoa que está aí nesse processo de emagrecimento e faz uso de estratégias não naturais, como esses medicamentos que a gente vem falando, ou até uma cirurgia, como a bariátrica, por exemplo, ela tem o seu lado psíquico afetado de alguma forma, Lígia? Um acompanhamento se faz necessário nesses casos? Sim, é muito importante que tenha um acompanhamento, né, por conta de alguns transtornos psicológicos que pode causar nessa pessoa. Então, é muito importante o acompanhamento. Eu já fiz muitas entrevistas com pacientes que fizeram cirurgia bariátrica e me chamava a atenção um certo descontrole, assim, que eles descontavam na comida, tinham compulsão alimentar. Quando eles fazem a cirurgia, eles não podem mais recorrer à comida, até por questão que eles passam mal, né? É até perigoso. Sim. E aí, muita gente substituía esse vício na comida em outras coisas, em álcool, em jogos. E tem uma outra questão que me chamava muito a atenção, é de que eles pensavam ainda com a cabeça de antes. Sim. Então, como você acompanhar a sua mentalidade agora com um outro corpo? Sim. É onde a gente fala da reeducação alimentar, né? É começar tudo do zero e aprendendo a se alimentar e passando essa informação para o cérebro, né? E esse acompanhamento sendo essencial nesses casos para a pessoa, o paciente, começar a perceber que agora é uma tudo outra mudou, vida. É uma outra vida, outra rotina. Então, tudo mudou. Coisas que ele tinha prazer em comer, né? Que muitas das vezes o próprio organismo já acaba sentindo falta daquilo. Então, vamos dar um exemplo. Comia churrasco assim, sabe? De repente, agora diminuiu. Muitos acabam nem podendo mais comer, né? E aí acaba o cérebro... Às vezes não acompanha. Tem gente que fala, onde que eu vou buscar o meu prazer agora? Sim, aí é onde entra, nos jogos, na bebida, o vício, né, pela compra também, a compulsão também pela compra, vai preenchendo de uma outra maneira. Cada um busca... Cada um vai buscando aí um caminho de preencher aquilo que não pode ser preenchido com a comida. Muitos pacientes também não se enxergam no novo corpo, né? Não se enxergam no novo corpo. E é onde a gente precisa acompanhá-los e trabalhar a questão do autocuidado, né? O autocuidado consigo mesmo, o amor próprio, né? Porque não está acompanhando no corpo. Ele se via de um jeito e agora ele não consegue mais se enxergar daquele jeito. Então, o autoconhecimento, se conhecer novamente, é muito importante. Bom, falando ainda sobre as canetas emagrecedoras, elas apresentam efeitos colaterais, Fernanda, em quem faz uso delas, ou outros riscos mais graves à saúde? Quais as complicações que podem aparecer? A gente tem riscos, desde efeitos colaterais mais leves, como náusea, vômito. Tenho pacientes que relatam que olham a comida, mas não tem já aquela sensação mais prazerosa, sentem um certo até nojo da comida, não sentem vontade de comer. Até uma das causas do emagrecimento, né? Você vai deixando de comer e vai perdendo esse peso. Como a gente pode pensar também em riscos mais graves, como uma pancreatite, já que a insulina é liberada pelo pâncreas, então esse estímulo dela pode acontecer, ainda mais quando o paciente não tem indicação e não tem acompanhamento. Então o risco é maior ainda. E o risco de doenças no fígado. Por quê? Se a gente pensar que aquela gordura que poderia ser quebrada de uma forma gradual vai gerar certos, a gente chama de metabólitos, né? Vamos dizer que são restos ali, né, da gordura, e esse filtro, que é o fígado, precisa fazer esse uso, né, para que ela suma, vamos dizer assim. Quando a gente usa uma caneta emagrecedora, isso está acontecendo de forma muito rápida. Então, está sobrando muita coisa que o fígado precisa filtrar. Então,
pode acabar acontecendo algum dano nesse tecido do fígado também. Nossa, riscos mesmo para a saúde super perigosos. E o mais grave ainda é do paciente conseguir comprar sem receita médica. Exatamente. E ele fazer, a própria pessoa faz a sua aplicação da caneta, é isso? Sim, sim. Com qual frequência a pessoa que às vezes acaba ela se automedicando ali? A pessoa pode fazer essa aplicação, né, em casa, mas o grande problema é que tudo isso está sendo feito muitas vezes sem receita, né? E o pior, o pessoal está romantizando esse processo. Então, tudo isso hoje em dia é filmado, é colocado nas redes sociais e parece que todo o processo é lindo. A gente esquece os efeitos colaterais, né? E começa a pensar só no resultado. Mas não é bem assim. Quando a gente pensa em saúde, são tantos pontos. A gente tem que pensar no ambiente que o paciente está inserido, tem que entender por que ele quer aquele emagrecimento. Então, hoje na nutrição, a gente não fala só sobre quanto que o paciente come e o que ele come, mas como ele está comendo. E se esse medicamento ele for necessário em algum período da vida, tudo bem, mas que seja com acompanhamento e com um certo pé atrás, vamos dizer assim, né? Sempre observando os efeitos. Não é o que está acontecendo hoje. E muitas vezes as pessoas não falam quais são os riscos, né? Isso aqui é muito perigoso. E vai um incentivando o outro, né? Exatamente. É aquela busca por informação. Então, eu estou vendo que você está tomando um medicamento, uau, está dando certo, qual é o nome? Exatamente. Aí vai um passando para o outro e vai indo. Antes a gente tinha como meio de comunicação só a TV, né? As pessoas se espelhando nas atrizes. Ou a gente podia pensar também nas revistas, né? Aquele famoso emagreça 5 quilos em um mês, né? Faça essa dieta detox. Mas hoje, com as redes sociais, isso está muito mais fácil, esse acesso. E pessoas que não necessariamente são famosas conseguem dar voz para alguns comportamentos que nem sempre são positivos. Recentemente, a cantora Maiara, da dupla Maiara e Maraísa, tem sido alvo de críticas pela magreza excessiva. Ela diz que perdeu 50 quilos e costuma aparecer em público abatida. Em uma outra ocasião, ela apareceu até fingindo que estava comendo, mastigando o ar mesmo. Eu quero abordar agora essa distorção de imagem com vocês novamente, pegando uma pessoa famosa como exemplo. O que uma pessoa portadora desse distúrbio vê no espelho não condiz com a realidade. Provavelmente, ela não está se vendo dessa forma, Lígia? Sim, provavelmente não. E as críticas também, né? Ela se enxerga de um jeito e as pessoas estão ali falando outra coisa. Então, mexe a distorção. Assim, muito magra. Sim. E eu vi até uma entrevista dela recentemente que ela disse que eu não vou ligar para as críticas porque eu tô com o corpo, até que enfim eu consegui o corpo que eu sempre desejei a vida toda. Mas a gente vê, tá um pouco chocante. Sim. E ela estava revoltada com os haters ali, falando que, nossa, mas tá magra demais, tá feio, parecendo um esqueleto. Essas críticas também acabam abalando o psicológico. Acabam abalando o psicológico, com certeza, né? Acabam abalando o psicológico. Como? Ela se vê de uma maneira, né? O público está vendo outra Maiara, né? Ela se vê de um jeito e o público está vendo outro. E isso aí mexe com o psicológico, né? Fica meio, eu estou feliz do jeito que eu estou, mas não estou agradando. Talvez seria isso. Ainda mais ela que precisa, né, dos fãs e da aprovação. Dos fãs, da aprovação, sim. Do público. Bom, e quais os principais riscos, então, da perda rápida de peso? Muito se fala daquele efeito sanfona, que é um emagrecimento que acaba não sendo consistente e que o reganho é quase certo. De fato, isso acontece, Fernanda? E quais os prejuízos para a saúde? A grande questão que a gente tem que entender é que quando a gente fala de metabolismo rápido e de metabolismo lento, de onde que vem isso? O nosso corpo ele tem uma certa quantidade de energia que ele já gasta naturalmente para sobreviver. Para o coração bater, para o pulmão respirar, a gente já gasta energia assim. Né? Então, até brinco com os pacientes em consultório que mesmo se você escolher ficar parado o dia inteiro, o seu corpo vai estar gastando energia. O que acontece é que essa quantidade de energia que seria o nosso pontapé inicial, vamos dizer assim, é dada pela massa muscular. Só que, quando a gente perde esse peso muito rápido, grande parte da massa muscular também vai embora. Então, hoje a gente tem alguns estudos já, como é um medicamento recente, a gente tem poucos estudos, mas já tem alguns estudos mostrando que grande parte dessa perda de peso é de massa muscular. Então,
quando a gente tem essa perda muito rápida e parte da massa muscular vai embora, esse metabolismo ele fica mais lento. Então, o que acontece? Muitas vezes o paciente não fez uma reeducação alimentar adequada, não foi aos poucos e não respeitou nada do que ele gostava de fazer. Então, é aquele famoso, vou cortar tudo e depois eu resolvo quando eu chegar no resultado. As dietas malucas, né? Exatamente. Só que quando ele volta a comer, esse pontapé inicial calórico, onde ele ia começar nesse ponto de energia, já está mais baixo. Esse metabolismo está mais lento. Então, você já está gastando energia menos. Se a gente pensar que para a gente ganhar peso, a conta ela tem que ser positiva no final, né? Você está comendo mais calorias do que você está gastando, isso é fácil de acontecer. Por isso que a gente vê tanta gente engorda, emagrece, fica aquela luta, às vezes, uma vida inteira com a balança e não consegue explicar, porque é isso também. Tem que ter a mudança de estilo de vida, porque não adianta você sofrer 4 meses, 5 meses e depois você vai voltar a fazer o que você gosta, porque ninguém vai viver sofrendo. Sim. E você vai engordar. Por isso que é isso que você falou, tem que fazer uma adaptação na dieta com o gosto de cada um, né? Sim, fora que as pessoas ficam tão presas à balança, mas muitas vezes quando essa perda de peso é feita de forma rápida, grande parte desse valor na balança é água. Então, não necessariamente a gordura, que era o objetivo principal, né? Então, a gente tem risco de desidratação do paciente, próprio risco de desnutrição, porque a pessoa vai estar perdendo ali minerais, não vai estar comendo provavelmente todos os grupos que ela precisa. Muitas vezes as pessoas fazem exclusão de carboidrato, que virou o grande vilão da vez, né? A exclusão de gordura, mas todos os grupos, eles são importantes, eles têm a sua importância. Uns a gente precisa comer mais, outros a gente precisa comer menos, mas todos os grupos alimentares vão ter com certeza a sua importância. E quando a gente tem esse corte, aí é um grande problema. Uma pessoa que emagreceu muito de forma rápida, ela vai ter a sua capacidade cognitiva afetada? A Fernanda falou agora de, por exemplo, uma pessoa que emagreceu muito, tá? Desnutrida. Ela fica, por exemplo, com o raciocínio mais lento, até com os reflexos alterados? Sim, Renata, sim. Vou dar alguns exemplos, tá? Além do raciocínio mais lento, a falta de motivação para a realização, até mesmo de pequenas tarefas, né? Então, o desânimo constante, tristeza, sempre se sentindo para baixo, se sentindo mal, não tem força, não tem vontade para nada. Então, afeta bastante. Insônia, né? A falta de vitaminas. Sim, insônia. Afeta o sono? Sim, afeta o sono também, muita insônia. Porque eu já vi muita gente falando assim, vamos supor, não dormi a noite toda ou passei a noite em claro, no dia seguinte não consigo trabalhar ou não consigo absorver o que eu estou lendo. Isso acontece também, acho que pela falta de vitamina, de nutriente. Sim. A pessoa não consegue se concentrar no modo devido ou realizar as tarefas do dia a dia mesmo nessa questão de atenção. Sim. A desnutrição causa isso? Também, e muitas vezes acontece também até uma queda na imunidade. Então, às vezes a pessoa passa por um processo tão agressivo que ela fica suscetível ali a diversas doenças oportunistas, né? Diversas infecções que podem aí acabar adoecendo essa pessoa por um outro motivo que não tinha nada a ver no início, né? Agora eu quero falar de transtornos alimentares, como a anorexia e a bulimia. Esses transtornos, eles são uma realidade na vida de quem é obcecado pelo corpo? Embora hoje a gente tenha muito mais informação, esses distúrbios ainda acontecem. E como a busca pelo emagrecimento leva uma pessoa a extremos como esses que fazem tão mal à saúde e podem, inclusive, até levar à morte, né? Sim. Eu costumo falar no consultório que o problema não é você querer emagrecer, o problema é você ficar obcecado pela magreza. Então, a gente, com o nosso corpo, tem o direito de querer mudar algo nele, desde que essa mudança ela não comece a impactar na nossa vida, na nossa saúde, no nosso social. Então, eu já atendi pacientes que deixaram de sair com os amigos porque estavam de dieta ou deixavam de fazer as coisas que gostavam de fazer no dia a dia mesmo, né? Hoje a gente fala da anorexia, desse deixar de comer. A gente comenta da bulimia não só pelo ato de induzir o vômito, mas também de uso de laxantes, que é bem comum. E a gente também fala hoje sobre talvez um novo transtorno, a gente chama de comer extremamente limpo. E isso está sendo muito disseminado pelas redes sociais. Dá um exemplo pra gente.
quando a pessoa não quer comer nada que tenha aditivo, corante, não tem açúcar, não tem glúten, não tem lactose. Teria que ser tudo que vem da terra. Tudo que ela considere limpo. Não que aquele glúten, aquela lactose realmente fariam alguma questão para ela, já que ela não tem alguma intolerância, né? Mas ela acredita que um alimento sem tudo isso seria mais saudável, mais limpo. E a gente comenta também do excesso de exercício físico, o que está sendo muito disseminado nas redes sociais. Então, hoje você abre qualquer rede social que tenha vídeos curtos e você encontra uma pessoa que já acordou às 4 da manhã, já fez 3 rodadas de exercício, já foi estudar, já foi trabalhar, vai fazer mais 2, 3 treinos por dia. Mas e o dia de descanso? E quanto que ela está comendo para conseguir suprir essas necessidades? Isso é endeusado nas redes sociais, é visto como o foco, força e fé, né? Mas muitas vezes está causando um próprio sofrimento para a pessoa. E quando a gente fala assim, uma pessoa que vive na academia ou que, está comendo tudo limpo, sem industrializado, que é aquela assim, que eles falam desembalar menos e descascar mais, né? Que a gente fala, não, essa pessoa está no caminho certo, mas precisa de um ponto de atenção aí, porque essa pessoa também pode estar no exagero, que também não é saudável. Eu costumo usar o seguinte exemplo em consultório, sempre dá certo. Se você me falar se eu perguntar para você, na verdade, se bolo de chocolate é saudável, provavelmente você vai me falar que não. Mas se eu te dar um contexto desse bolo, falar, você está num aniversário, é o seu bolo favorito, foi a sua avó que fez o bolo, todo mundo está comendo esse bolo é saudável nesse contexto? Com certeza. Eu que não vou ser a pessoa para pedir para você levar um balde de salada para um aniversário. Mas se você estiver me falando que come esse bolo todos os dias no almoço, sem contexto nenhum, aí é um ponto de atenção. Então, a gente tem a recomendação de pedir para o paciente comer alimentos que são mais da terra, como você comentou, a gente chama eles de minimamente processados, ter essa base natural. Com certeza, essa é a recomendação, mas a gente tem que ver todo um contexto para que esse alimento não seja só solto, só visto como nutriente. O que acontece muito hoje é o paciente comentar que ele não está comendo um pão, ele está comendo um carboidrato. E aí o nosso papel também na nutrição, na psicanálise também, é trazer o paciente de volta e falar, não, isso aqui, ele tem um nome, esse alimento. Você não está comendo um grupo de nutrientes, você está comendo o alimento que você gosta, que vai ter a história, que vai ter o porquê você gosta. Então, é tudo... É uma ciência, mas a gente às vezes tem que jogar um pouco com o psicológico, com o emocional do paciente. Trazer aquele paciente para a vida real, né? Sim, para a gente ver como está tudo interligado. Muitas vezes, a comida em excesso, ou o contrário, a repulsa por ela, pode ser consequência de algum trauma, de algum abalo emocional que a pessoa sofreu. E aí isso se torna um gatilho para descontroles alimentares. Isso acontece realmente? Você já viu em seus pacientes, Lígia, a pessoa que tem compulsão alimentar ou que deixa de comer, existe uma explicação emocional às vezes por trás? Sim, Renata, existe sim, tá? Vou dar um exemplo aqui. Muitas das vezes na infância desse paciente ele sofreu um bullying, né, pelo peso, então estava sempre em ambiente em que até os próprios familiares faziam piada, né, e aí vai crescendo e aí chega um determinado ponto que essa pessoa fala, não, eu quero mudar, eu não quero mais ser o motivo da piada. E aí vem o desejo por querer mudar depressa, por querer buscar, né, a perfeição no corpo para poder sair ali do centro das piadas, né, e aí ele... E acaba indo para um extremo. Acaba isso. No caso de um emagrecimento. Sim, no caso do emagrecimento. Existem casos, aí ao contrário, talvez de uma pessoa que foi abandonada na infância. Um abandono, né? O abuso emocional, um abandono. O abuso psicológico também, né? Às vezes vai ouvindo tantas coisas referente ao jeito de se vestir, ao seu estilo de vida, né? E aí a pessoa acaba descontando tudo aquilo na comida. É como se quisesse, com os alimentos, preencher um vazio. Preencher um vazio. Preencher um vazio. Bom, e agora eu pergunto para a Fernanda, qual é a abordagem mais assertiva, então, para quem deseja emagrecer de forma saudável, principalmente manter o que foi conquistado, respeitando a saúde física e mental? E o quanto também a atividade física é essencial nesse processo? A gente costuma falar do básico bem feito, né? Então, uma boa alimentação,
equilibrada que não exclua grupos alimentares sem necessidade, sem ter realmente uma restrição médica. Atividade física é essencial e não só o exercício estando na academia, mas manter uma vida ativa, utilizar mais escada, andar mais no dia a dia. Às vezes as pessoas ficam muito presas ao ambiente academia e esquecem como a vida pode ser mais ativa no dia a dia, né? Um bom sono também é muito importante, já que no sono a gente vai regular esses hormônios que vão ditar ali a fome e saciedade. Então, uma pessoa que não dorme direito, ela provavelmente não consegue ter esses sinais trabalhando ali com eficácia, né? Ter uma boa saúde intestinal também, essencial. Muitas vezes esse ponto é negligenciado, né? As pessoas têm questões intestinais que carregam desde sempre, né? Mas super importante também. Uma boa hidratação, né? A gente comenta que é o básico bem feito, mas são muitos fatores, né? E a questão do ambiente também. Sempre quando eu vou atender algum paciente que está passando por um processo de emagrecimento, eu comento, você vai passar por esse processo sozinho? Quem pode facilitar esse ambiente para você? Então, de repente, você tem uma pessoa que mora com você que pode deixar umas frutas cortadas, pode ir à feira, pode ir fazendo pequenas atividades que vai tornar o seu processo mais fácil. Então, pode ser uma grande jogada aí, trazer todo mundo para esse processo, para que ele seja duradouro, porque no final é mudar os hábitos para a vida inteira. É mudar a mente, não ser radical, como você falou, vou numa festa de aniversário, vou passar vontade, não vou comer o bolo. E tentar achar alguma atividade que você goste, colocar na sua alimentação diária alguma coisa que você goste que te dê prazer, porque sem prazer a gente não consegue manter isso a longo prazo. Exatamente. E às vezes a pessoa se restringe tanto, então eu costumo usar o exemplo do chocolate. Então, às vezes você fala, nossa, estou com uma vontade de comer chocolate, mas não vou comer chocolate porque ainda é dia da semana, não chegou o final de semana, então eu vou comer uma banana. Aí você come a banana e fala, não era isso. Então eu vou comer um pão com alguma coisa. Você come 1000 coisas e depois termina no chocolate, que é o que você queria comer. Então, às vezes é mais fácil você comer o que estava com vontade, mas numa quantidade pequena e sempre prestando muita atenção. E também não ignorando o seu sinal de fome e saciedade. Então, muitas vezes eu pergunto para o paciente se ele percebe se quando ele vai comer ele está com fome ou se ele já percebeu como que estava a satisfação e muitas vezes ele não consegue falar. Ele não consegue dizer quando que ele está satisfeito. Mas esse sinal acaba sendo muito importante, porque o estômago tem sensores que mandam sinais para o cérebro falando que já deu a hora de parar de comer. Então, o nosso corpo envia sinais mesmo, acontece de forma natural. Se a gente ignora isso, a chance de ganho de peso, de chegar numa obesidade é muito maior. Tá certo, muito obrigada pela participação de vocês. Adorei hoje esse programa aqui todo feminino. Estão convidadas a voltar ao Estúdio News. Até mais. Muito obrigada. Obrigada. Bom, o Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Fernanda Guedes, que é nutricionista, e com a Lígia Nascimento, que é psicanalista. E lembrando que você já pode acompanhar essa entrevista lá pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!